Queridos, a paz do Senhor. Hoje nós iremos falar um pouco sobre o Salmo 17. Iremos usar os versículos de 1 a 6, o 8 e o 13, que diz assim: Escuta, ó Jeová, uma causa justa, e atende a minha súplica, atende a minha oração, porque sai de lábios honestos. Que proceda da tua presença a minha defesa, e que os teus olhos vejam com equidade. Provaste o meu coração quando me visitaste durante a noite. Esquadrinhaste-me e não achaste em mim maus pensamentos, nem transgressão em meus lábios. E quanto às ações dos filhos dos homens, abstive-me de seguir os seus caminhos violentos, por causa da palavra dos teus lábios. Os meus passos se mantêm firmes nas tuas sendas, e os meus pés não vacilaram nas tuas pegadas. E quanto a mim, eu te invoco, pois tu me respondes, ó Deus. Inclina o teu ouvido para mim e escuta as minhas palavras. Guarda-me como a menina dos teus olhos, debaixo da sombra das tuas asas. Levanta-te, ó Jeová, e conforta-os, faze-os cair com a tua espada. Livra a minha alma do ímpio. Este salmo, ele foi escrito por Davi. E além de perseguir Davi, esse salmo Davi escreveu quando estava sendo perseguido por Saul. E além de Saul perseguir Davi, ele e seus líderes espalharam várias mentiras a respeito de Davi. Só que nesse salmo, Davi pede a Deus que, examinando a sua vida, declare sua integridade, lhe dando a vitória sobre o exército de Saul. Mesmo sendo íntegro, Davi reconhece que precisa pedir a ajuda de Deus para aquilo que só Deus pode fazer. No momento de perseguição, onde mentiras eram inventadas a respeito de Davi, Davi clama a Deus, pede socorro a Deus. Mesmo Davi sendo um homem íntegro, ele viu que só Deus poderia livrá-lo de Saul e de seu exército. Davi, por mais que fosse um guerreiro, ele não tentou lutar com a força do seu próprio braço, ele pediu socorro a Deus. Há situações na nossa vida que não é a força do nosso braço que irá nos proteger, que irá nos livrar, que irá nos defender, mas é só o Senhor, porque existem coisas que só Deus tem o poder para fazer. E muitas das vezes situações adversas que acontecem na nossa vida, nós não passamos ainda porque estamos tentando com a força dos nossos próprios braços, com a nossa própria força, em vez de pedir a ajuda do Senhor, porque tem situações que só Deus pode resolver. Neste salmo, Davi pede para Deus ouvi-lo. E quando clamamos a Deus debaixo da sua dependência, Ele nos ouve e nos atende. Davi clamou a Deus debaixo da dependência dele, e por causa disso Deus ouviu a Davi. Lá em Gênesis 21:17, quando Agar sai de casa com Ismael, o menino ainda criança, acaba a água, e Agar deixa seu filho, deixa Ismael embaixo de um pé de árvore e se afasta para não ver o menino morrer. Ela chora e o menino chora também. E aparece um anjo e diz: Agar, Deus ouviu o choro da criança, e abre os olhos dela e mostra água para que ela pegue e dê ao menino para que ele beba e não morra.
Ele chorou debaixo da dependência de Deus. Naquele momento só Deus poderia fazer algo e foi atendido. Em Êxodo 2:24, o povo clama a Deus pedindo para que Deus livre eles do cativeiro. Eles estavam cativos no Egito. E Deus escuta. Quando eles foram debaixo da dependência de Deus e clamaram a Deus, Deus o escutou e levantou Moisés para livrá-lo do cativeiro egípcio, para livrar o povo da mão de Faraó. Aqui nós aprendemos que nós devemos clamar diante da dependência de Deus. Não usar a força do nosso próprio braço, não querer fazer do nosso jeito, mas clamar a Deus, porque quando nós clamamos a Ele, quando nós demonstramos dependência de Deus, Ele nos atende. Aqui Davi pede a Deus para dirigir os seus passos. No Salmo 37, o verso 23 diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Deuteronômio 32:12 diz: assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Gênesis 24:27 diz: e disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu Senhor. Neste salmo, Davi pede para Deus dirigir os seus passos, dirigir os seus caminhos, guiar pelo caminho onde Deus quer que ele ande. Muitas das vezes nós estamos quebrando a cara por causa disso, porque queremos ser independentes. Em vez de depender de Deus, nós queremos ser independentes. Em vez de pedirmos para Deus guiar os nossos passos, os nossos caminhos, nós queremos andar por caminhos que aos nossos olhos parecem que é certo e não é. E acabamos sofrendo, pagando um alto preço por isso. Aqui Davi nos ensina que nós devemos pedir a Deus para guiar os nossos caminhos, porque Deus guiando os nossos caminhos, pode ter certeza que nós nunca iremos quebrar a cara, nós nunca iremos se frustrar, nós nunca iremos nos arrepender. Neste salmo, Davi pede para Deus guardá-lo. E Davi diz: guarda-me como a menina dos teus olhos. Ao mesmo Davi sendo um tático militar e um guerreiro experiente, Davi sabia que não podia escapar sem a ajuda do Senhor quando se encontrava cercado pelos inimigos. Não importa a experiência que você tenha, há momentos que só o Senhor pode nos livrar de alguma coisa. Davi sabia disso. Davi diz: Senhor, guarda-me, me protege como a menina dos teus olhos. Por que como a menina dos olhos? A referência aqui da menina dos olhos é em relação à pupila. A pupila dos nossos olhos é chamada de menina dos olhos, porque é a parte mais delicada do nosso olho. E qualquer coisa que esteja na pupila dos nossos olhos, nós sentimos, incomoda. Quando alguém vem tentar bater no nosso olho, ou alguma coisa vem tentar bater no nosso olho, imediatamente nós nos defendemos. Nós não permitimos. E Davi desejava que o Senhor protegesse da mesma forma como nós protegemos os nossos olhos. Nós temos o maior cuidado com o nosso olho, com os nossos olhos, porque nós sabemos o perigo que é de algo bater, de algo atingir. E Davi estava dizendo: Deus, assim como eu protejo bem os meus olhos, me protege também, me guarda. Davi nos ensina a pedirmos a proteção de Deus, porque a proteção de Deus, o guardar de Deus é um guardar cuidadoso, é um guardar especial, com todo cuidado, e Deus sabe como nos proteger. Neste salmo, Davi nos ensina a pedir que o Senhor se levante. Davi diz: levanta, Senhor.
E ele se levantará e estará de pé pelos seus. Jesus se levantou e livrou uma mulher do apedrejamento. João capítulo 8, versículo 7 diz: E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. João relata que Jesus estava abaixado, escrevendo na areia. E quando o povo começa a insistir, ele se levanta e defende aquela mulher do apedrejamento. E da mesma forma é conosco. Quando nós pedimos a ajuda do Senhor, ele se levanta e nos protege. Jesus se levantou e demonstrou seu poder como fonte inesgotável. João 7,37 diz: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Estevão viu Jesus de pé à direita de Deus. Atos capítulo 7, versículo 56 diz: E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à mão direita de Deus. Aquele que fez cessar as lágrimas de João, o único digno, estava de pé. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. O anjo declara no céu que não tinha ninguém digno de abrir os 7 selos do livro. Não tinha ninguém na terra nem no céu. E João chora. Mas apareceu um que foi digno de abrir, que foi Jesus. Jesus se coloca de pé e faz cessar as lágrimas de João. Nesse salmo, Davi nos ensina a clamarmos para Deus nos ouvir, a pedir que Deus dirija os nossos passos, a pedir que Deus nos guarde, porque só Ele sabe como nos guardar. E Davi nos ensina a pedir que o Senhor se levante ao nosso favor e faça justiça. E Deus se levantará e fará justiça pelos seus. Deus te abençoe.